Bom dia, torcida tricolor. Meu nome é Hugo Seixas, gravando aqui mais um Tricolor no Trânsito. Hoje é dia de semifinal da Copa do Brasil, hoje é dia de jogo decisivo, hoje é dia de clássico, né? Hoje o Fluminense pega o Vasco no Maracanã, mando de campo do Vasco, né, pelo primeiro jogo da disputa da vaga na final pela Copa do Brasil, né? Ontem jogaram Cruzeiro e Corinthians lá no Mineirão. O Corinthians ganhou o jogo, né, levando aí uma vantagem para o jogo em casa, né, para conquistar essa vaga na final, né? E aí a gente vai decidir o outro confronto do lado de cá, né? Tentar falar aqui um pouquinho, né, sobre o jogo de hoje, né, começando pelo nosso último confronto com o Vasco, pelo Brasileiro, né? O mando de campo também era deles, eles ganharam de 2-0, gritaram olé ali num momento que para mim não fazia sentido nenhum. A torcida do Fluminense saiu bem irritada, até por causa desse olé aí, né? Tem uma sensação de que o jogo tinha sido desastroso por parte do Fluminense, né? E eu, como muitas vezes, né, que a torcida sai extremamente irritada e tal, a galera que às vezes, né, eu encontro no jogo, que assiste o jogo ali perto, irritada, e eu não concordo muito, né, com essa posição do torcedor, né? Isso acontece bastante, né? Eu saí assim também desse jogo. E olha que eu não peguei o melhor momento do Fluminense, foram aqueles 15 minutos iniciais ali, né, que o Fluminense vai muito bem ali, não deixando o Vasco jogar, né? Eu entrei atrasado no jogo e perdi exatamente esses 15 minutos no jogo, né? Mas eu acho que o Fluminense não jogou mal, né? Não foi esse desastre, não foi um amasso do Vasco. O Vasco faz 2 gols ali, um cagado, que a bola desvia. Que bom, né? Uma qualidade você ter um atacante como o Ryan que chuta. O nosso não chuta, ele tem chance da bola desviar, ele tem chance de acontecer o goleiro frangar, ele tem chance de acontecer alguma coisa e o gol sair, né? Então uma bola no desvio ali do Freitas, outro no erro do Fábio, e eles fizeram 2-0, né? Mas o número de finalizações é praticamente igual, a gente ainda chega a finalizar mais que eles, né? Enfim, os números do jogo, né, tirando os gols, que é o que importa, afinal de contas são os gols. Aí você fala tirando os gols, né, parece que você está falando besteira, né? Dos números do Fluminense foram melhores, e olha que o Fluminense ali, depois dos 30 minutos do segundo tempo, o Fluminense dá uma relaxada no jogo, né? Parece sem forças até para brigar pelo empate, enfim, não sei o que aconteceu ali, né? Mas... E aí o Vasco passa a ter uma pequena superioridade no jogo, mas muito do dinizismo, de toquezinhos sem objetividade, né? E mesmo assim o Fluminense troca mais passe, tem um tempo de posse de bola maior do que o Vasco, né? Então é um jogo meio sem sentido. Falando nisso, né, assim, a gente sabe que a característica do Diniz é a troca de passe, sair lá de trás trocando e tal. No primeiro jogo que a gente joga com o Vasco no Campeonato Brasileiro, eu tive um pouco a sensação de que não estava jogando tanto assim o Vasco, né? O Vasco estava arriscando mais em bolas longas, coisa que ele tentou fazer poucas vezes no Fluminense, mesmo no momento em que esse futebol de toque de bola estava sendo um desastre total, né? Ele ainda tenta algumas vezes no Fluminense, né, mas não dá muito certo, e ele continua insistindo muito nesse toquinho, né? Nesse primeiro jogo do nosso contra o Vasco no Brasileiro, eu vi muita tentativa de bola longa. Falei, será que é porque o Diniz, pensei, né? Será que é porque o Diniz acabou de chegar? Ou será que ele está, né, enxergando que ele precisa repensar o jeito dele ver o jogo? E nesse segundo jogo do Vasco, em menor quantidade, né, bola longa, lógico, né, mas eu também vi que talvez o Diniz tenha mudado um pouco o pensamento dele, ou ele enxergou que o time do Vasco, né, precisa dessa bola mais longa e tal, e o time do Fluminense não tinha como fazer, enfim, né? Então ele arrisca um pouco mais isso, né? Tô fazendo esse disclaimer aqui, né, por uma coisa que eu, né, quando eu for complementar sobre a escalação do time. Então é isso, a gente jogou recentemente com os caras, a gente não joga bem, mas pra mim não é um desastre. A gente perde um jogo que, assim, tá, merecia perder, mas não, caralho, merecia perder, merecia ser goleado. É que nem a gente merecia ter enfiado uma goleada no Flamengo no primeiro tempo do último Fla-Flu. A gente merecia ter enfiado 2 gols no Palmeiras lá e ter saído com a vitória lá do Allianz, entendeu? No jogo contra o Vasco, apesar do 2-0 a favor dos caras, não é essa sensação. E não é nem o Cruzeiro do primeiro turno, do jogo do primeiro turno, daquela sequência ruim nossa, que o Cruzeiro abre 2-0, depois a gente fica ali tentando, né, amassando, tentando empatar o segundo tempo inteiro e não consegue, né? No jogo contra o Cruzeiro, claramente o Cruzeiro tira o pé, tô com o jogo ganho, controla o jogo, e a gente realmente não consegue empatar. O jogo contra o Vasco não teve nem esse momento, né? Falei demais já desse primeiro jogo. Uma outra questão essa reta final do Brasileiro aí, né? O Vasco até teve um bom momento, mas depois veio com uma sequência de derrotas, né? Ganhou ali, consegue uma vitória na penúltima rodada, né, que faz ele escapar do rebaixamento. Se não tinha brigado pelo rebaixamento até a última rodada,
né? Então o momento do Vasco é muito ruim, ao contrário do nosso, que é muito bom, né? O Zubeldia vem numa sequência de vitórias, né? Vem com uma sequência de vitórias no Maracanã, não perde com o mando de campo, tá certo que a única derrota do Fluminense no Maracanã é pro Vasco, com o mando de campo do Vasco, coisa que se repete na noite de hoje, né? Mas o momento do Fluminense é muito melhor. E aí, outra coisa, né, analisando o jogo hoje, né, ontem eu fiz lá a comparação entre o provável time titular, né, do Fluminense e do Vasco hoje, né, e de uma forma geral a gente ganha em 6 posições, eles ganham em 4 e uma empata, né, então a gente também tem um melhor time, né, a gente tem essa vantagem de ter um time melhor do que o do Vasco, né, as nossas melhores posições ali, eu acho que é até um distanciamento bom, assim, né? A gente no gol tem o Fábio, que não tem discussão, né? O Léo Jardim faz mais defesas que o Fábio, mas também toma mais gol, o que mostra que a defesa do Vasco é frágil, né? Você tem um jogador um goleiro com número alto de defesas, que é um bom goleiro, tá? O Léo Jardim, né? Talvez eu não queira levar essa disputa para os pênaltis, porque ele é um bom pegador de pênaltis, por mais que o Fábio também tenha essa fama, mas eu acho que a gente tem problema nos nossos batedores de pênalti. Não conheço o time do Vasco para falar que o Vasco tem o mesmo problema. E o Vasco veio, se classificou em cima do Botafogo, se eu não me engano, numa disputa de pênalti. O Fábio para mim é indiscutível, né? Eu acho que o Thiago Silva também é indiscutível, né? O René, no jogador, o lateral direito improvisado na esquerda é indiscutível, o Martinelli com o Thiago Mendes é indiscutível, né? E vamos lá, o Serna com o Andrés Gomes, né? Esse que é o jogador deles, é indiscutível, né? Então aí a gente tem pelo menos 1, 2, 3, Martinelli 4 e Serna 5. 5 jogadores que na disputa a favor do Fluminense é indiscutível que o melhor é o jogador do Fluminense, né? Aí o Vasco quando leva ali, a outra vantagem nossa, né, que eu não falei aqui e eu não acho que é indiscutível, é na segunda posição do meio de campo, né? Porque eu acho que a gente deveria jogar com o Hércules, acho o Hércules melhor, né? Mas se for com o Nonato, eu acho que o Vasco acaba levando um pouco mais de vantagem, ou a gente pode ter até um empate nessa posição, né? Mas aí eu já não acho tão indiscutível, né? Agora o Vasco, né, lateral direita, né, eu acho que é o Paulo Henrique, mas não acho indiscutível falar do Samuel Xavier, tá? Freitas, né, e o Robert Renan, se eu não me engano, né, também não acho que é uma disputa que o Robert Renan leva muito na frente, né? Coutinho e Acosta, eu acho que é empate, né, por momento, enfim, existem várias variáveis aí, acho que acaba empatando na disputa entre os dois. O Ryan, sim, é indiscutível, né? A disputa do Ryan com o Everaldo, com o JK, com qualquer um que for jogar ali é indiscutível, né? E na ponta esquerda, que vai jogar o Soteldo, já que o Canóbio, né, não tá suspenso, então acho que o Serna vai jogar pela direita e o Soteldo pela esquerda, né? O Soteldo com o Nuno, eu também acho que o Nuno fica aí, é indiscutível pela história, mas se você pegar os 4 últimos jogos não seria tão indiscutível assim, mas vamos colocar que é indiscutível, então seria só o Ryan, né, e dos 4 do Vasco, Ryan e Nuno, que seria uma vitória indiscutível na posição, né? Então assim, eu acho que a gente tem um melhor time, não vou falar de elenco, porque aí eu acho que não tem nem discussão, né? A gente consegue tirar um Keno, que apesar de não estar bem esse ano, a gente sabe que pode entregar alguma coisa do banco, a gente tem o Ganso, né? A gente, se precisar mexer no meio de campo, tem o Nonato ou o Hércules no meio de campo no banco, né? É isso, né? Basta só esses 3, porque o Vasco mal tem um time, que dirá um banco de reservas, né? Dito isso tudo, né, eu acho que o Fluminense é favorito, tá? É clássico, ainda tem isso, eu já falei, né, da reta final do Campeonato Brasileiro, que a gente está num momento bem melhor, né? Dito isso tudo, né, eu acho o Fluminense favorito, né? Eu acho que o Fluminense tem que se classificar, mesmo sendo o clássico, seria uma vergonha o Fluminense não se classificar sobre o Vasco, tá? O Fluminense tem que se classificar, a gente está no melhor momento, a gente tem um time melhor, entendeu? E é isso, a gente tem que se classificar sobre o Vasco, a gente tem que ganhar esses 2 jogos, a gente tem que ganhar hoje, mesmo com o mando deles, mesmo teoricamente, né, eles venderam muito mais ingressos, a gente não conseguiu nem esgotar a Sul, meu Deus, a torcida do Fluminense está vacilando nesse momento, tá? Mesmo com todo o medo de violência, mesmo com a notícia de que, né, o Vasco está se preparando para torcedores do Vasco, talvez isso que a gente possa falar, né, não chamar de torcedores, mas enfim,
né? Algumas pessoas ligadas a torcidas do Vasco, né, estão se organizando para emboscar torcedores do Fluminense, né, na saída do Maracanã, para tentar fazer com que o torcedor não vá. Eu acho que a gente tem gente suficiente para pelo menos lotar a Sul para ir nesse jogo, né? Ah, mas é R$100,80 o ingresso, mesmo para o sócio. Aí se não for sócio é muito mais caro, né, o dobro, né? Mas eu acho que a gente tem gente com condições, né, de ir nesse jogo e que deveriam estar lá no Maracanã, né? É basicamente isso, né? Então, falando, né, acho que o Fluminense vai ganhar hoje, mas tem que ganhar hoje, e acho que não vai ser por um gol de diferença não, tá? Eu acredito que a gente vai sair aí pelo menos com 2 gols de vantagem hoje no Maracanã. Eu arriscaria um 3-1, quem faz os gols, não sei. E aí, pensando em time, pensando no jeito que o Diniz joga, né? Pensando no Diniz que gosta de sair com controle de bola, que não estica tanta bola na frente e tudo mais, né? Se for manter o 4-3-3, eu acho que não tem mais discussão no Fluminense, é o Soteldo que vai jogar no lugar do Canóbio, né? Lógico, invertendo os lados ali, né? Soteldo, ao invés de jogar pela direita, como o Canóbio joga jogando pela esquerda, e o Serna pela direita, tá? Mas eu acho que para esse jogo, né, para a gente ter uma maior pressão na saída de bola do Vasco, valeria a pena uma mudança no esquema, né? Não só nas peças, né? Porque, né, parece que as pessoas estão entendendo que há uma vontade do Zubeldia maior, né, de entrar com o Nonato ao invés de Hércules pela essa pressão na saída de bola do time adversário, né? Então eu acho que o Nonato pode entrar, mas a gente não pode tirar o Hércules, né? Até porque, apesar dos últimos jogos, principalmente no jogo que foi titular, o Soteldo ter ido bem na defesa, né, o Soteldo não é o Canóbio. Ninguém no Fluminense vai fazer o que o Canóbio faz no Fluminense, né? Então eu acho que eu iria num 4-4-2, né? Iria de Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freite, René, né? E aí Martinelli, Hércules, Nonato, Acosta, né? E aí qual é a questão? Quem seriam os meus 2 atacantes, né? Eu iria de Serna e Soteldo, tá? Ah, você não iria com centroavante? Não iria com centroavante, né? Botaria ali o Serna para disputar mais essas bolas esticadas. Eu acho que o Serna vem cansando muito rápido, então ele tendo que voltar menos, porque a gente tem mais gente no meio de campo, né? Ajudaria a segurar ele mais tempo em campo, né? E de uma forma geral, Nonato, Soteldo, Serna, Martinelli, Hércules tem mais participações em gols do que os 2 atacantes centroavantes que a gente tem à disposição, né? Esses jogadores perdem menos bolas do que os 2 centroavantes que a gente tem à disposição. Esses jogadores ganham mais bolas do que os 2 centroavantes que a gente tem à disposição. Esses jogadores, né, eles têm um percentual de acerto de passe melhor do que os 2 jogadores que a gente tem à disposição, né? Então eu acho que a gente ganharia em controle de bola, a gente ganharia na pressão, né, na saída de bola do time adversário, e a gente ganharia em finalização, em acerto de bola no gol e tudo mais com esses jogadores, tá? Então meu time, né, do meio para frente seria Martinelli, Hércules, Nonato, Acosta, Serna e Soteldo. Se eu tivesse que centralizar algum jogador, depende. Eu estou pensando em trabalhar uma bola alta, né, eu tentaria puxar, né, o Soteldo mais o Serna, né, mais pro meio ali, né, para fazer um falso 9, um centroavante e tal, né? Até mesmo o Martinelli, o Nonato pisar dentro da área, né, e o Hércules, né, para receber essa bola, né? Se fosse para receber uma bola por baixo, para puxar a marcação, aí pode ser o Acosta, pode ser o Soteldo, né, que mostrou uma capacidade de finalização melhor do que o Everaldo, né, no jogo contra o Grêmio, né? Então o meu time seria esse, né? Dito isso, já falei, acho que o jogo hoje é pra gente sair com 2 gols de diferença, acredito num 3-1, né? Saudações tricolores e faz o L.